Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 Digital e 8 Fibra da Vivo TV. E também pelo site www.tvaberta.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. direitoglobalização@tvaberta.tv.br. A entrevistada de hoje é a doutora Dina Alves. Doutora Dina é advogada e pesquisadora coordenadora do Departamento de Segurança Pública do IBCCRIM. O tema de hoje é tortura. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078, 38770078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Bem-vindo, doutora Dina, uma alegria recebê-la aqui. Vamos conversar um tema bastante importante, parece que bastante atual. Sim, obrigada pelo convite. Sinta-se à vontade, está na sua casa. Doutora Dina, a primeira pergunta é a seguinte: esta semana celebra-se o Dia Internacional de Combate à Tortura. O que significa isso? Bom, significa que ainda existe tortura, né? Primeiramente. E o Brasil é um dos países que tem um histórico aí, até pela própria ditadura militar, mas se a gente for pensar um pouco, né, antes, teve um processo de escravidão, né, de escravização do povo negro, do indígena. Então a história de tortura do Brasil vem bem antes da ditadura militar. Sem dúvida. E ainda é muito presente casos de tortura. Aliás, o Brasil é um dos países que mais mata jovens, principalmente jovens negros das periferias do Brasil. E essas mortes não são por acaso, são mortes sistemáticas com alvo, né, preferencial os negros e sempre com tortura. Essa sua resposta, embora curta, abre um leque de indagações que a gente pode ficar até amanhã. Vou tentar trabalhar elas ao longo desse programa. E eu quero dizer, a primeira pergunta é a seguinte: a senhora faz uma afirmação categórica: o Brasil tortura. Como é que se dá essa tortura no Brasil, por exemplo? Olha, Sampaio, primeiramente, assim, se a gente for pegar a questão dos presídios, né, das penitenciárias, a superlotação das penitenciárias já configura tortura, né? A forma como estão os presos hoje no Brasil. A própria ONU, né, fez um relatório em 2015, 2016, em que denuncia, né, inclusive pede providência ao Brasil para que resolva o sistema carcerário, resolva essa situação. E aí vários casos de torturas físicas, mentais, psicológicas. Então isso já está provado, com relatórios, com denúncias de organismos internacionais, com denúncias dos próprios organismos de direitos humanos. Então denúncias internas e externas, que o Brasil é um país que tortura. A segunda pergunta que tem ainda ligado àquela sua primeira, essa já daria outras perguntas, mas ainda ligada à primeira pergunta, a senhora faz uma correlação entre tortura e morte de jovens negros. Como essas coisas se correlacionam? Como eu falei, né? Então, se a gente vem de uma história de escravização do povo negro, o Brasil é um país que tem o racismo como o seu princípio que organiza relações dentro da sociedade. No sistema de justiça não é diferente. Então a gente tem uma polícia racista, temos um judiciário racista. Então o próprio Ministério Público, os próprios juízes, muitas vezes em audiências de custódia, são negligentes para casos de torturas. Né? Por exemplo, quando existe uma prisão, por exemplo, de jovens da Cracolândia, que chega numa audiência de custódia machucado, né, vítima de uma violência policial, isso é desconsiderado pelo Ministério Público, por juízes, e muitas vezes a própria Defensoria faz vistas grossas também. Então, mas a cor da pele tem influência nisso ou não? Tem por conta da nossa história de escravidão, tem sim. E tem estudos que comprovam isso. Inclusive eu fiz uma pesquisa agora em 2015, que foi o lançamento, né, a publicação dessa pesquisa, que eu provo nessa pesquisa com dados estatísticos que muitas mulheres presas, que inclusive elas estão cumprindo pena ainda hoje, né, na penitenciária feminina de Santana, e foram mulheres que foram torturadas durante a prisão. Qual é o tema da sua pesquisa? Peraí, parece ser algo bastante interessante. O próprio título já faz essa Qual denúncia, é o título? Que é Réis Negras, Juízes Brancos. Réis Negras... Juízes Brancos. Réis de réu. Réis de réus. Réis negras,
ou você está referindo ao gênero, né? A mulheres, Isso. juízes brancos. E aí é uma análise desse olhar branco do judiciário, que reatualiza práticas escravocratas nas suas instituições, Ministério Público, magistratura, e esse olhar branco dos juízes para essas mulheres negras. Só o fato de a gente ter uma população carcerária de maioria negra, Sem dúvida. já configura que nós temos que rever, né, como que se organiza essa sociedade. Ou a gente chega à conclusão, por um lado, que a população negra é tendente a cometer crimes, essa é uma conclusão, digamos, racista, mas que alguém pode chegar, não estou defendendo, não é a minha, digo logo de cara a você. É uma afirmação quase hegemônica dentro de uma sociedade. Quase hegemônica, o negro é suspeito de sempre. Sim. Essa é uma primeira consideração que a gente poderia ter se racista fôssemos, ou se acreditássemos nisso, ou algo vai mal, o racista é a sociedade, e algo vai mal nesse sistema que condena em sua maioria jovens e negros, né? Sim. Ontem eu fiz um trabalho com mulheres, com mães, né, mulheres que perderam os filhos vítimas de violência policial, são mães da Zona Leste. As Mães de Maio? Não, é outro grupo de mães. Outro grupo Elas de mães. estão super ligadas, mas é outra. São as mães da Zona Leste, que também são mulheres vítimas da violência do Estado. Uhum. E os seus filhos morreram, todos eles morreram, e tinha um requinte de crueldade nas mortes desses jovens. Por exemplo, me explique pra gente. Eu vou te dar um exemplo dos 5 jovens da Zona Leste Tá bom. que foram executados, que não foi só um tiro, cortaram a cabeça dos jovens, né, queimaram os corpos. Então isso é tortura. Sem dúvida. Isso Agora, é tortura. As mortes mortes intencionais. A chacina O próprio crime de maio foi... Ah, bom, isso aí... Os próprios crimes de maio. Né? A Débora já teve várias vezes aqui comigo, que é o expoente das Mães de Maio, né? Sim. Bem conhecida, bem combativa. Ela é uma pessoa muito combativa, uma mulher muito admirável, inclusive, que superou a dor. E o trabalho da Débora é justamente denunciar que o Brasil é um país que tortura. Né? Sem dúvida, ela tem feito isso com bastante contundência, né? E com bastante ressonância, porque ela se tornou uma voz ouvida na sociedade, ela é muito articulada. Agora, esse crime que você se refere à Zona Leste foi aquele dos meninos que estavam numa pizzaria? E foi dos 5 jovens que né, houve uma armação no Facebook para eles ir para uma fazenda, para uma festa. Ah, eu lembro. E aí foi uma armadilha. Foi em Mogi das Cruzes? Foi em Mogi, isso mesmo. Eu não sei, eu entrevistei alguém aqui que falou sobre esse crime, que ao desvendar esse crime descobriu que foi uma armação, eles foi uma emboscada. Isso. E foram levados lá para parecendo umas meninas, né? Que se faziam passar por meninas. Foi emboscado e sofreram porque supostamente teriam roubado, furtado. Um deles era paraplégico. E outro, parece que um deles teria supostamente ou alegadamente furtado a bolsa da mulher de alguém, de algum policial. Parece que existe uma conexão entre uma coisa. Teve um caso, mais ou menos uma fala dessa aí no meio. Mas eu não me recordo, mas o que houve foi isso. Isso é um escândalo, né? Na verdade, isso é um escândalo. E o que essas mães têm feito? Bom, essas mães têm chorado muito. Sim, é a primeira coisa. Tem chorado muito. Essas mães, elas transformam essa maternidade numa luta política, né? Elas saem dos espaços domésticos, de dentro das suas casas, para ir para frente do fórum, lutar. Então, elas fazem disso um ato político da própria maternidade. E como a Débora tem dado minimamente assim, um efeito que é justamente de não se calar, né? E se fortalecer junto com outras mulheres. Depois de ter perdido o filho, que medo você terá mais na vida, né? Pois é. E pressionado as instituições também, então isso também dá, né, de certa forma constrange algumas autoridades a dar alguma resposta para essas mulheres. Por exemplo, tem uma que tem 1 ano que está em busca do boletim de ocorrência. E ela está fazendo muito barulho com isso, e aí junto com outras mulheres está fazendo essa trajetória aí entre instituições, Ministério Público, Defensoria, Secretaria de Direitos Humanos, IML. Isso tem incomodado bastante. Incomoda, porque elas falam, elas gritam, elas não ficam, né? Poderia ficar em casa só chorando, mas elas estão avançando na discussão sobre isso. E que mais elas têm feito além disso?
essas mulheres, que eu não conheço, estou perguntando porque eu realmente tem não conheço. Tem uma das mulheres que inclusive eu conversei, ela fez uma carta e protocolou em Brasília, uma carta para as autoridades fazendo a denúncia. Tem 5 meses que ela perdeu o filho. Ela fez uma carta, não teve resposta ainda, mas é o enfrentamento, né? Elas não têm medo, como você falou, então elas estão agindo. Agora, a resposta imediata, a gente vive num país que as pessoas estão falando que nós temos que defender a democracia, né? No momento político que a gente vive, tem que ter uma grande defesa desse Estado democrático de direito, mas para algumas pessoas e alguns grupos isso não faz nenhum sentido. Num país que ainda tem tortura, claro, é contraditório. Para essas mulheres, por exemplo, não faz nenhum sentido pensar em defesa da democracia, porque a tortura está presente diariamente, a ditadura está presente diariamente. A gente pode ver, por exemplo, nas comunidades do Rio de Janeiro. A ocupação do espaço urbano através de tropas militares, né? Exatamente, as UPPs. UPPs. As UPPs estão entrando dentro das casas e formando bases dentro das residências. As balas perdidas sempre encontram criança, né? Jovens, pessoas. Então não faz sentido falar que é um Estado democrático de direito. Ou talvez faça sentido falar, é um Estado democrático de direito para uma parcela da sociedade. Que habita, segundo o nosso presidente, o presidente Temer, uma meritocracia. Um governo feito de homens, né? Brancos, velhos, ricos e casados com moças, que representa, eu acho que um universo de 0,5% da população, se a gente for. Helicópteros que caem, né, assim. Aviões que encontram-se... Cai do céu os aviões com cocaína. Com cocaína e a gente não sabe de nada, né? É impressionante. É impressionante o país que a gente vive, né? Isso aqui está se tornando uma coisa realmente inédita. E o que é mais curioso, né? É o presidente da República preocupado com sua biografia e cada vez mais ele desidrata, né? O homem está sumindo. Acho que ele devia estar preocupado com sua defesa em vez de com sua biografia, porque a biografia já foi, viu? O fecho está fechando para ele. Vamos ver o que vai acontecer aí nesse cenário político, né? Sem dúvida. Eu acho que não é muito, assim, não sou muito otimista em relação a isso, porque se ele sai também, quem vai assumir? Eu acho que o que a gente deve fazer, na minha opinião, né? Na minha modesta opinião, de espectador da cena política, a gente tem que defender a Constituição, porque se convocar outra constituinte vai ser pior do que essa. Aí que a gente está perdido. E quem vai fazer essa nova constituinte, né, se for convocada, né? O atual Congresso? Pois é. Bom, eu vou encerrar esse bloco por aqui, voltamos já já no segundo bloco do programa Direito e Globalização. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil.
Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje recebendo a doutora Dina. A doutora Dina é responsável no IBCCRIM pelo estudo sobre violência. E no intervalo chegou aqui duas perguntas. A primeira pergunta é do Jaime. Ô Jaime, faz tempo que você não manda uma pergunta para a gente, já estava com saudade sua. Espero que você esteja bem e sua família também se encontre bem. O Jaime sempre participa aqui conosco, fazendo uns programas que eu já não encontrava com ele. Tive aula. E a primeira pergunta ele faz a seguinte: os índices de criminalidade divulgados pela Secretaria de Segurança Pública Paulista são confiáveis? Eu considero que não, porque tem muitas chacinas, né, como que se controla quem morre nesse país? Eu sei que eles contam chacina de 8 mortos, é um morto, então para baixar o índice da violência. E aí eu também penso nas mortes dentro do sistema penitenciário, que são mortes que o próprio Estado coloca como causas naturais. Não são, né? Então, o Estado é responsável pela população. Mexer com o número, estatística do Estado sempre é difícil discutir, porque eles sempre esticam para o lado que mais lhe favorece, né? O próprio cemitério de Perus, o cemitério clandestino. As ossadas de Peru, né? Bem lembrado isso. E a Noemi de Vila Olímpia, bem-vinda, Noemi. A Noemi pergunta: o juiz Sérgio Moro proferiu uma sentença em um processo, condicionando a redução da pena a uma delação premiada. Foi verdade, foi hoje que isso aconteceu. Até o Badaró, aquele professor da USP, da Universidade de São Paulo, fez um artigo bom, comentou, foi muito bom. Ela pergunta: é legal isso? Isso não seria uma forma de tortura? Se me permitir, eu vou responder aqui. Noemi, olha, eu vou dar a definição da Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes de 1984. Essa é uma convenção modelo que foi sugerida pelas Nações Unidas, né, ONU. E o Brasil é signatário de vários instrumentos da Convenção de Istambul, que segue basicamente esse modelo aqui. No artigo 1º define o que é tortura. Vamos ver a definição de tortura aqui. E diz o seguinte: para fins da presente convenção, o termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa, a fim de obter dela ou de terceira pessoa informações ou confissões. Eu acho que aqui a gente poderia configurar que essa é uma forma de tortura, você condicionar a confissão de uma pessoa, porque permanecer preso, você vai ficar mais preso, numa sentença judicial, não foi algo de boca, do ouvir dizer, não, constando uma sentença. Isso é uma forma de coação, de tortura psicológica, que está definido aqui. Eu acho que é ilegal, portanto, eu acho que foi mais um exagero, uma grande derrapada desse juiz que parece que é dado algumas derrapadas, né, de vez em quando. Sim, faz tempo. Né? Faz tempo, parece que ele gosta de derrapar um pouco. Mas voltando aqui, você falava, durante o primeiro bloco, de uma pesquisa que você fez em relação a gênero, mulheres encarceradas, um olhar branco. Eu achei bacana, réis brancas, juízes... Não, réis negras, não é isso? Réis negras, juízes já estava trocando tudo. Bom... mas você acha que existe uma violência de gênero dentro do sistema nosso, dentro da nossa sociedade? Como é que você enxerga isso? O que você viu na sua pesquisa? Bom, na minha pesquisa, como eu fiz esse recorte muito específico para mulheres negras encarceradas, uma outra condição da mulher negra, né? Porque a mulher negra ela já sofre um processo de discriminação antes de ser encarcerada. Então, já tem toda uma negação aí de acesso a seus direitos fundamentais, básicos, sociais, de educação, saúde, acesso à universidade. Então, a condição da mulher negra encarcerada é uma outra condição mais perversa que a sociedade impõe, que o Estado
Se a mulher já na sociedade discriminada, que se o diga uma mulher pobre e negra, né? E encarcerada. E encarcerada, é um outro universo, é né? uma outra marca, né? Você vai vendo, você vai vendo as marcações, né? Isso. Essa é mais uma marca que a gente tem que... Os marcadores sociais, né? Os marcadores sociais. Se é mulher, se é negra, se é gorda, se é pobre, se é trans, né? Se é lésbica. Os marcadores sociais vão diminuindo. Mas continue, por favor. E aí, na pesquisa, a gente está falando de tortura, né? Então, acho importante frisar também, assim, o quanto que essas mulheres, né, antes de entrar no sistema de justiça, no sistema penitenciário, já sofria torturas, né? Dos companheiros, muitas vezes, mas também essa tortura do Estado, né? Dos encontros com a polícia. Por exemplo, tem um caso de uma moça que ela teve 4 encontros com a polícia no Brooklyn. Ela vivia no viaduto do Glicério e aí ela foi para o Brooklyn fazer, né, cometer pequenos furtos, que ela sobrevivia disso, morando na rua, usuária. E aí ela, com a barra de uma peça de queijo, que ela furtou de um supermercado, correndo na rua do Brooklyn com a peça de queijo. E a polícia, a viatura atrás dessa moça. Ela foi presa, cumpriu 1 ano e meio. Que afinal de contas é um crime gravíssimo, né? Pois é, foi configurado como furto, né? E aí ela cumpriu 1 ano e meio, voltou... Um alto valor envolvido, né? Um queijo. Sim, ela devolveu, inclusive, então nem precisaria estar presa, né? Não teve o benefício, por exemplo, da pena domiciliar, por ter filhos. Não teve. Não, isso é reservado a uma categoria de pessoas. Sim, e aí ela volta pro viaduto do Glicério, de novo vai para o Brooklyn, furtou um moletom, estava com um companheiro, furtaram um moletom de uma lavanderia, e de novo o mesmo trajeto no Brooklyn, foi de novo presa, ficou 1 ano e pouco na penitenciária, voltou, então foram 4 prisões. E todas estas prisões, essa moça sofreu tortura dos policiais. Quebrou os dentes, teve machucado no rosto, né? Ela não poderia, por exemplo, ser revistada por policiais masculinos, e dentro do sistema também. Então, todo o trabalho, inclusive a denúncia dessa moça, do próprio parto, né, que ela teve, que ela agora está com... parto algemado também? A condenação dela final foi 11 anos. 11 anos. Muito parecido com a condenação do Rafael Braga, né? 11 anos, porque juntou as penas e tal, e aí ela... Teve filhos, algemada, né, foi para o hospital, mas mesmo assim ainda existe esse procedimento absurdo no sistema das mulheres terem filhos algemados. Mesmo com diversas campanhas, né, o próprio Conectas, o IBCCRIM, a Pastoral Carcerária, que tem um trabalho muito ativo. A própria OAB também protestou contra isso. E ainda acontece isso, né? Sem dúvida. E aí tem várias histórias dessas mulheres e várias narrativas de torturas. O próprio GI... que é um grupo de intervenção rápida que atua dentro dos presídios e é um absurdo que eles fazem dentro do sistema. Agora uma pergunta, esses policiais que torturaram essa moça no Brooklyn durante os encontros que ela manteve com a polícia, eles foram denunciados? Ela mencionou o fato da tortura em algum momento da instrução do processo dela? Então, ela não falou. Agora tem uma coisa interessante aí, que normalmente quando as pessoas sofrem tortura, principalmente esse grupo, né, mais vulnerável, tem medo. Sem dúvida. Por conta das ameaças. E muitas vezes nos processos, nesse caso específico dessas 10 mulheres que eu, né, tive esses encontros, todos os policiais que cometeram a tortura foram policiais que foram testemunhas nos processos criminais. Aí tem uma sutileza também. A palavra de um policial, né, num processo vale mais que a palavra dos outros. É, né? A súmula, né? Que ainda... exatamente. A gente esqueceu desse detalhe. Tem fé pública. Tem fé pública. E aí é a negligência do Poder Judiciário, sem dúvida, né, em relação à questão de tortura. Porque o próprio Poder Judiciário comete a tortura porque quando negligencia, por exemplo, nenhum juiz desse, por exemplo, pediu investigação em relação a isso. Teve uma moça, inclusive, que perdeu a audição e estava na audiência com sangue e machucada, e foi totalmente desconsiderada a fala dela, a denúncia dela, que foi torturada pelos policiais. Ela quase isso não é um muito ser sério. humano. Ela quase não é um ser humano, né? Escapou por pouco de ser.
Tem uma pergunta aqui, só para finalizar esse bloco, é do Michel da Vila Mariana. E o Michel pergunta, quem tortura mais, a Polícia Civil ou a militar? Eu não saberia responder, mas em todo caso... Bom, de casos assim, práticos, é a Polícia Militar. Uhum. Infelizmente. De casos que chegam, né? Denúncia, das poucas denúncias que chegam, mas dos estudos que a gente faz, é a Polícia Militar. Ok, vou encerrar o programa por aqui, o bloco por aqui, e volto já já no terceiro bloco do programa Direito e Globalização. Continue conosco. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no terceiro bloco do programa Direito à Globalização. Hoje conosco a doutora Dina. A doutora Dina é uma pesquisadora de Becrim e pesquisa sobre violência. Ela fez uma pesquisa muito interessante em 2015 que fala sobre os marcadores sociais. Se eu estiver errado com o nome outra vez, me corrija imediatamente, tá? Réis negras, olhar, juízes brancos. Juízes brancos, isso. Na sua pesquisa, você conseguiu identificar alguma diferenciação dentro do sistema penitenciário no tratamento a pessoas brancas ou pessoas tidas como negras? Por exemplo, recentemente nós tivemos um político, se eu não me engano foi o Loures, que pediu para não ter o seu cabelo raspado. Esse é um caso, né? Porque quando você entra dentro do sistema, a primeira coisa que eles fazem é raspar sob a alegação de piolho, ou qualquer outra coisa, doença e tal. Como é que você enxerga isso? Olha, a pesquisa, eu não fiz uma pesquisa comparativa com mulheres brancas e mulheres negras dentro do sistema, até porque a população majoritária do sistema é a população negra, né? A população não branca. Então, mas, de qualquer forma, na pesquisa, ela ficou bem evidenciado que o tratamento às negras, aos negros, é um tratamento diferenciado, sim. Por exemplo, durante o tempo que eu estava fazendo a pesquisa, uma das mulheres que eu entrevistei, ela foi presa com 16 gramas de maconha. 16 gramas de maconha seria uma quantidade assim? Isso é pouca coisa. Pouco, Eu nem imagino que seja, mas deve ser isso aqui. E aí ela foi presa, ela foi condenada a 8 anos. E na mesma época, coincidentemente, 2 turistas franceses estavam em Pernambuco. Eu tenho essa sentença na minha pesquisa. Eles tiveram o benefício penal de apenas, né, ser
processado com TC, não é nem processado, mas abriu-se um TC, um termo circunstanciado, ele foi lá assinar e foi liberado. Então ela não teve o mesmo benefício penal. Ela é uma mulher negra, pobre, da periferia de São Paulo, com 5 filhos. Ela foi a traficante, né? Foi considerada pelo sistema traficante. Perigosa. Perigosa, isso mesmo, perigosa. Inclusive, nas sentenças dessas mulheres, esse é um termo, né, uma narrativa jurídica nas sentenças, que são mulheres perigosas e que, portanto, tem que estar dentro do sistema e não pode responder processo em pena domiciliar, nem ter a liberdade, né, provisória. Agora, existe um instituto novo trazido pela Organização dos Estados Americanos chamado audiência de custódia. De custódia. Isso fui falar, me escapou o termo. Audiência de custódia. Foi uma exigência dos organismos internacionais que supervisionam. A audiência de custódia, ela reduz a denúncias de tortura, ela consegue apurar, ela tem sofrido um mecanismo ou não? A audiência de custódia ela veio justamente com uma proposta muito interessante para desencarcerar. Sem né? dúvida, que é o primeiro problema, né? Nas primeiras 24 horas da prisão, o juiz já decide, né, se a pessoa vai para a prisão ou se vai... Porque não é, na verdade, uma audiência para já ter uma condenação, vamos dizer assim. Então, ou libera ou deixa preso e depois decide. Mas na prática não é assim que acontece, né? Por exemplo, o caso do Rafael Braga, eu volto a falar do caso, porque é um caso que está repercutindo, né, nas redes sociais, caso que é uma campanha, não sei se você conhece, Libertem Rafael Braga. Conheço. Então, Rafael Braga passou pela audiência... Lá do Rio de Janeiro. Isso, passou pela audiência de custódia. E ele não teve esse benefício. Inclusive, o Rafael Braga vem falando de tortura, que sofreu tortura dos policiais, que foi forjado. E isso foi totalmente desconsiderado. E Rafael é só um exemplo diante de muitos outros, milhares de outros jovens que todo dia passam em audiência de custódia, mas não têm o mesmo benefício penal que Adriana Anselmo, que outras personalidades aí da política tá tendo e são liberados ou têm esse benefício de cumprir pena em casa, por exemplo. E outra coisa importante da audiência de custódia, além da tortura, é a questão do desencarceramento, né? Que o Brasil não tem política de desencarceramento. Não. Vários países do mundo já adotaram política de desencarceramento, principalmente quando se pensa na questão de gênero. O Brasil é o país um dos países que mais encarcera mulheres. Por exemplo, de 2000 a 2014 foram 567% de mulheres, de crescimento de mulheres presas, em relação aos homens, que foi 220%. Então é um absurdo isso, e não tem política de desencarcerar. E aí muitas mulheres não cometeram os crimes violentos, muitas mulheres consideradas traficantes, mas foram presas com pouquíssimas quantidades de drogas, né? Tá na ponta desse microtráfico, ou muitas vezes não, ou muitas vezes é só uma mãe de um rapaz que é considerado traficante. Às vezes é uma simples vítima do sistema e ponto. Sim, são mulheres expulsas dessa política neoliberal, desse mercado de trabalho, e que muitas vezes encontram justamente nesse microtráfico uma forma também de sobrevivência. Agora, o desencarceramento ocorre no país por várias razões, na minha opinião. A primeira delas deve-se ao fato que é um grande negócio, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista político. Sob o ponto de vista econômico, você imagina o seguinte, você ter 700 mil pessoas fazendo 3 refeições por dia, que dá 2.100.000 refeições por dia, o que isso não significa economicamente para alguns grupos econômicos. Agora que a caixa de Pandora está sendo aberta, a gente está conseguindo enxergar o que é o poder, você imagina o que não é isso, o que não seja isso em termos econômicos, movimentar essa máquina, desde a construção do presídio, até a alimentação, até a reta final. É um grande negócio para muitas pessoas nesse país. Aquela empresa Humanizare, né? A Humanizare é uma empresa que atua dentro dos presídios que, com o massacre do começo do ano, né, que aconteceu em Pernambuco, em Alcaçuz. Também em Manaus. Em Manaus. Rio Grande do Norte. A Humanizare ganhava R$3.000 por cada preso. Em torno de R$3.000. É um grande negócio.
Por cada preso. Então, sim, encarcerar é um grande negócio, é uma indústria, né? É uma indústria, não. Encarcerar, isso do ponto de É a vista economia político, da punição. é a economia da política. Isso do ponto de vista político é uma máquina de fazer voto, isso. Sim. O governante aparece, já que não faz nada, ele aparece gritando na TV, as pessoas encontram-se apavoradas, inseguras, que ele está construindo presídio. No meu governo eu construí tantas prisões. Isso é um grande negócio. O efetivo policial aumenta, as armas aumentam, aumenta tudo. Isso é um grande negócio político e econômico. Elege bancada, deputados. Quando eu estava fazendo a pesquisa, eu fiquei mais ou menos 5 meses, né, dentro da penitenciária, toda semana eu ia e tal. É um horror, né? Então, assim, eu fazia um trajeto, né, desde o portão até a área de banho de sol. E aí eu passava pela lixeira, a lixeira tem um nome, tem uma marca, tem uma empresa que fabrica aquela lixeira. E daí passava, estavam os funcionários com os uniformes. Também tem uma empresa que faz aquele uniforme. Claro. As mulheres também com os uniformes, as mulheres presas. Também tem uma empresa, o número, o papel do prontuário, a cozinha, a carne, o leite, tudo. Alguém constrói esse presídio, né? O presídio não surge do nada, né? Há empresas que são especializadas na construção de presídios. Sim. E segundo se diz por aí, não é uma afirmação essa minha, é uma afirmação que ninguém foi dita em rede nacional e não foi contestada, que nesse país não se faz uma obra pública, não se põe um tijolo na rua sem que não haja pagamento de comissão. Não é minha essa frase, é de um advogado que disse isso. E essa frase jamais foi contestada, significa que tem algum fundo de veracidade, né? Mas isso é muito sério, essa coisa da indústria da punição, porque não é por acaso e acho que os Estados Unidos é um grande exemplo disso, né? Não dá para pensar em encarceramento em massa no Brasil sem ter esse olhar do norte-americano. Os Estados Unidos acho que é o exemplo maior assim, para o mundo de industrialização da punição. Eu acho que o Vigiar e Punir do Foucault teria que ser reatualizado diante desses novos fatos. E a própria 13ª emenda, né, que é o documentário que mostra bem, assim, abre esse sistema e mostra como que é essa indústria, quem ganha com isso. Quem ganha com isso. Porque aqui não se mostrou ainda não se mostrou quem são essas empresas que possivelmente devem financiar campanhas políticas, enfim, tudo isso que nós temos visto. Chegou alguma pergunta aqui, uma ou duas perguntas. A primeira pergunta fala, a tatuagem feita no rosto daquele menino pode ser considerada tortura? Eu acho que está se referindo àquele rapaz, que foi um horror, né? Você viu? Sim, nossa, foi um absurdo aquilo. A gente até divulgou a campanha, né, para fazer uma vaquinha para tirar, né? A gente fez ajudamos, né, a fazer essa campanha nas redes sociais. Parece que conseguiu. Teve um hospital que se sensibilizou e falou que ia fazer a retirada, né? Mas, sem dúvida, tortura, com certeza. Essa pergunta quem fez, eu esqueci de avisar, foi o Roberto Perucci. Não, foi terrível isso, né? Foi terrível. Outra pergunta, vamos ver aqui, é o Carlos da Ponte Pequena. Essa eu gostaria de responder, se me permitir. O Carlos fala assim, o que vocês acham da anistia a torturadores? É válido? Eu acho que o Carlos, nosso espectador da Ponte Pequena, está se referindo à anistia de 1978, dada aos torturadores. Eu creio que essa questão encontra-se, embora o Supremo Tribunal Federal Brasileiro tenha dito que a anistia se compunha com o sistema constitucional nosso, portanto era válida, eu acho que a decisão da Corte Interamericana, no caso Gomes Lund, ela fala diretamente a este tema e considera incompatível com o sistema de direitos humanos a anistia aos torturadores dada em 1978, se é isso que ele está perguntando. Então, eu creio que é incompatível com nossa realidade jurídica e constitucional. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Outra pergunta é da Maria do bairro do Cambuci. A gente já falou nesse tema, mas vamos responder só para... A Maria do Cambuci pergunta o seguinte, a polícia de São Paulo frequentemente, segundo a pergunta, é acusada de espancar presos. Isso seria tortura? Essa eu deixo para você. Com certeza. Com certeza. Não só de espancar preso, como de espancar pessoas que estão fora do sistema, né? A violência policial no Brasil é uma coisa muito séria. Ainda precisa se discutir muito isso. Eu acho que a desmilitarização da polícia é
é um tema que tem que avançar muito. Não podemos mais viver numa sociedade que a polícia mata 8 pessoas por dia. Não. Isso aqui é pior do que uma guerra num país como o Iraque, por exemplo. É um absurdo. E aí pensar quem são as pessoas que morrem, né, e por que essas pessoas estão morrendo, é muito sério. É um debate que a gente tem que se apropriar disso. Eu acho que a OAB é uma instituição muito importante que tem que abrir essa discussão urgentemente. Os movimentos sociais, porque isso aí vai esbarrar também na discussão sobre encarceramento, sobre genocídio. E aí tem algumas pautas que são muito, ainda é muito tímido, né, para algumas instituições falar isso, porque acho que vai também esbarrar na questão de quem ganha com isso. Voltamos ao início da coisa. Nós temos 1 minuto, eu vou fazer uma pergunta, mas vamos responder no próximo intervalo. Eu já vou deixar aqui a Carla do Centro fazer uma pergunta bastante interessante. Eu vou ler a pergunta, vou para o intervalo e a gente volta e responde, tá ok? A pergunta da Carla é o seguinte: qual a sua avaliação sobre a operação realizada pela Prefeitura e a Polícia Militar na Cracolândia? Eu respondo isso a você, nós respondemos isso a você, Carla, no próximo bloco. Obrigado e até lá. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização, recebendo hoje a pesquisadora, a advogada, a doutora Dina. Nós estamos ao vivo e você querendo enviar sua pergunta para 38770078. E no bloco passado nós findamos com a seguinte pergunta da Carla. Carla é do centro da cidade. Ela fala: qual é a sua avaliação sobre a operação realizada pela Prefeitura e a Polícia Militar na Cracolândia? Também teve CGM, não vamos esquecer que teve Polícia Civil e CGM na operação. Com você, depois eu vou fazer meus comentários, mas primeiro sinta-se livre à vontade. A operação da Cracolândia, né, lembrou a Operação Sufoco, que foi uma operação passada também, tão trágica quanto essa, né? E aí um absurdo, assim, de todas as formas de violações de direitos humanos. Eu acho que tanto o governador quanto o prefeito tem que responder por crime de responsabilidade nesses casos, crimes de tortura e
vou endossar aqui o pedido de impeachment do Alckmin, que o Mano Brown pediu na Assembleia Legislativa já faz um tempo, e acho que tanto o prefeito quanto o governador tinha que ter um processo de impeachment nesse caso, porque foi um desastre aquilo, um absurdo o que fizeram na Cracolândia. Não é assim que vai resolver essa questão, né? De forma alguma. Não é assim. Eu acho que tem que rever toda a política de drogas, tem que rever todo um tipo de tratamento, né, que se dá para os usuários. Tem que rever toda a política, mas de uma forma humanitária. Não com bombas, não com porradas. Eu fui na Cracolândia, eu estive na Cracolândia, não agora nesse momento que teve essa operação, bem antes, que foi na ocupação de uma escola pública que estava do lado. E é um absurdo, assim, eu acho que tem que ter, sim, políticas públicas que se resolva a questão. Agora, não é essa política do governo de São Paulo, da prefeitura, que é a Operação Cidade Linda. Então, linda para quem, né? Que tipo de lindeza, que tipo de limpeza? Você tira os dejetos humanos, os seres humanos são dejetos, equiparados a dejetos de circulação, e a área passa a ter um valor. Só que não calcula que esses seres humanos foram tirados lá, continuam andando pela cidade. Não há dentro da literatura médica, eu pesquisei esse tema, não sou médico, mas não há dentro da literatura médica uma estatística significativa de alguém que tenha sido internado, ou um grupo humano tenha sido internado e sido recuperado. Apenas você interna essa pessoa à força, desintoxica, e quando ela volta no degrau que ela se encontrava. Ninguém recomeça o vício recomeça de onde parou. Então não adianta nada, é um dinheiro público desperdiçado, além de ser uma violência contra aquele indivíduo. Sim. Que ele precisa, cujo programa Braços Abertos da Prefeitura do Fernando Haddad começava a apontar alguns resultados, era objeto de críticas positivas da comunidade internacional, vamos fazer justiça ao prefeito que saiu, que eu acho, na minha opinião, é o seguinte, eu não votei no Haddad, muito menos no Dória, eu votei na Erundina na época. Mas vamos fazer justiça que ele fez, na minha opinião, uma prefeitura correta, com planos avançados. Ciclovia é uma coisa avançada, e foi criticado injustamente. Mas o programa, vamos ficar no programa Mãos Abertas, que a gente não está falando de ciclovia, esse programa de Braços Abertos era um programa que reinseria o indivíduo na sociedade, dava dignidade humana a ele, dava um emprego para ele de varredor, dava um emprego ainda que pequeno. Agora, realmente você prendendo pessoas, pedindo licença judicial para prender pessoas, a Prefeitura de São Paulo caçando cidadão, aonde que nós nos encontramos? Em que pedaço da história? A gente está na Alemanha de 1930 ou está no Brasil de 2017? Em que pedaço da história a gente está aí que eu não estou entendendo? Foi uma coisa, realmente, na minha opinião, foi uma das tragédias que assolou essa cidade e assola essa cidade, o combate a... Agora tem uma coisa importante também que é importante de analisar, as políticas, né, governamentais que independem de partidos, né, porque quando a gente pensa, e aí eu volto a falar de genocídio, que é importante falar, e às vezes fica chato repetir essa palavra, mas é um genocídio que a gente vive no Brasil já, um genocídio histórico de desumanização de corpos. O que aconteceu na Cracolândia foi isso. Sem dúvida. Extermínio, né? Tem que tirar, tem que limpar. São medidas eugênicas de gentrificação. E mesmo que o Haddad tenha, em algum momento, tenha feito algum tipo de política pública que amenizasse, mas também não deixou de fazer uma política de gentrificação no centro de São Paulo. Mesmo que o governo do PT tenha tido alguns tipos de avanço com políticas públicas, com criação de projetos, de programas sociais, mas não foram estruturais, né? Mas foi nesse governo que intensificou o encarceramento em massa, intensificou a letalidade policial no Brasil, intensificou a letalidade de indígenas. Sem dúvida. A reforma agrária não avançou. Só para analisar que independe de partido, de governo que está no poder. Mas é uma política que eu considero uma política genocida de governo, uma política histórica, genocida, que alguns grupos sociais, que não são minorias, alguns grupos sociais são alvos. Sem dúvida. É o que alguns estudiosos chamam de necropolítica, que é a política da morte para alguns grupos. E aí tá as mulheres negras, as mulheres indígenas, as populações periféricas, né? A gente vê, por exemplo, o caso da Colômbia agora, e as pessoas
de Boa Ventura estão lutando pedindo água para beber, água potável para beber. A luta das pessoas na rua e a polícia e o exército nas ruas jogando bomba, atirando. Teve um caso de uma pessoa que morreu pedindo água. E aí a gente vai analisar que população é essa? A população negra, que foi empurrada justamente para Boa Ventura, e aí é onde está a maioria, e é onde não tem saneamento básico, água potável, qualidade no ensino. Ou seja, é a negação de todos os direitos sociais e fundamentais. Então é uma realidade brasileira que a gente vive hoje, pegando a Cracolândia como exemplo, mas também pensando na questão latino-americana, dos povos latino-americanos, que o Brasil faz parte, mesmo que queira esconder isso, mas somos os povos latino-americanos e grupos historicamente discriminados e que tem uma política de desumanizar mesmo. Sem dúvida. Chegaram mais duas perguntas. Uma pergunta é bastante interessante, a da Cláudia do Tatuapé. Ela fala: em que local ou como posso denunciar casos de tortura? Essa é uma questão também que a gente vai ver o funcionamento do Estado, né? O Brasil é um país que ainda tem muita tortura, todos os dias, em todos os momentos. E como se denuncia a tortura? Aí eu vou pegar o caso de novo dos 5 jovens da Zona Leste. Me desculpa ser incisiva, porque foi um caso que realmente mexeu muito comigo na época. Eu também escrevi alguns textos sobre isso. Bom, a família desses jovens foram até a Secretaria de Direitos Humanos denunciar o caso. A Secretaria de Direitos Humanos, na época, elaborou um relatório e encaminhou para a Corregedoria da Polícia Militar. E aí, a Corregedoria da Polícia Militar, que foi investigar o caso, só que esses jovens foram mortos pelos policiais e a Guarda Civil. Depois foi comprovado isso. Ou seja, onde denunciar caso de tortura? Normalmente se denuncia caso de tortura aos torturadores. Quando a Polícia Militar é esse braço do Estado que tortura, como que vai denunciar a polícia? Na Corregedoria ou no Ministério Público. Mas o Ministério Público, por exemplo, nessa pesquisa da Conectas, o Ministério Público não pediu em nenhum caso para que se investigasse as denúncias dos crimes de tortura. O que eu tenho impressão que o Ministério Público... Que tem uma função primordial de fiscalizar a polícia. O Ministério Público de 88 não é o Ministério Público atual. O Ministério Público de 88 fez muita denúncia, apurou muita coisa. O Ministério Público atual é outro. Veja só, o Ministério Público de 88, eu me refiro àquele que veio com a Constituição, denunciou várias vezes casos de discriminação com um símbolo, que era a obrigatoriedade de empregadas, babás, empregadas domésticas e vestidas de branco nos clubes. Isso foi uma polêmica que se arrastou anos. O Ministério Público atual, não. Por quê? Porque o Ministério Público atual simplesmente se enriqueceu. Paga alto salário, mudou a classe social das pessoas e mudou as preocupações das pessoas. E realmente o olhar é um outro olhar, que era o olhar da Constituição de 88. Infelizmente. Nós estamos no... Agora tem os observatórios, né, também, que recebem denúncias, só que é muito difícil essas denúncias elas ser concretizadas em ações concretas para inibir esses casos. Claro. Tanto é que está as Mães de Maio aí desde 2006, né, Sampaio? Ele não apurou um único caso. Desde 2006. Mais de 500 mortes, não é isso? Foram quase 500 mortos, acho que foi 496, mas tem uma denúncia, e é importante falar também, que tem uma moça que estava grávida, e a filha dessa menina, que ela estava com 9 meses, não entra na contagem, né? Então, entendi. Quase 500 jovens mortos, a gente sabe que teve tortura, enfim. Execuções sumárias. E aí, em uma semana, mais mortos do que na ditadura militar. Mortos oficiais na ditadura, porque você não está computando aí os indígenas e os camponeses. Se você computar, ninguém sabe o número, mas se computar os indígenas e os camponeses mortos, o número sobe muito mais do que isso. Nós estamos no minutos finais, 2 minutos, suas considerações. Aí eu encerro o programa. Eu quero agradecer o convite. Volte sempre. E um prazer conhecer você pessoalmente.
Alegria toda minha. Estou aí à disposição para participar mais uma vez aí com outros temas e aí também. Tem uma promessa sua que você falou que vai trazer aquele rapaz. Sim, o Dexter. Eu acho que o Dexter vai contribuir muito aí nas discussões. Convida o Dexter. Você se comprometeu ao vivo. Estou falando ao vivo aí. Ao vivo e a cores, viu? Vou falar com ele também. Tá bom, estou aguardando. Dina, agradeço a sua presença aqui, doutora Dina Alves. Espero revê-la em breve. Muito obrigado. E vou encerrando por aqui. E obrigado a você de casa que nos acompanha nessa jornada. Até a próxima semana, nesse horário, nesse mesmo canal. Obrigado e até lá.